Pessoal, boa noite. Tinha agendado essa live junto com o professor Marco Aurélio Miranda. Tenho tentado contato, provavelmente houve algum problema. Tá? Provavelmente houve algum problema na conexão. Eu vou esperar mais alguns minutinhos para ver se mais algumas pessoas entram. E aí eu explico o que aconteceu e o porquê do atraso, tá? Deixa eu só ver que horas são. 8h20, acho que eu vou começar dessa mesma forma. Boa noite, agradeço muito o tempo de vocês. A intenção hoje era criar um bate-papo junto com o professor Miranda. Provavelmente houve algum problema de conexão, deve ter havido alguma situação na cidade em que ele vive, né? E aí, em decorrência disso, a gente não conseguiu estabelecer contato. Esperei um pouquinho, mas de qualquer maneira as coisas vão transcorrer por aqui. A ideia hoje é criar um espaço para a gente falar sobre ansiedade, tá? E eu particularmente não gosto muito de abordar o tema da moda. Eu sei que tem se falado muito de pandemia, de Covid e associado a ansiedade a isso. Não era essa a minha intenção. Eu quero falar sobre a origem, tá? A origem da ansiedade, até para diferenciar, para dar uma atenção, para dar uma visão melhor para as pessoas a respeito do que de fato ela é. Se tem dito e se tem tratado ela como um tema muito atual, mas na realidade ela remonta a toda a nossa sobrevivência, toda a nossa ancestralidade. Ela vem como um sinal de alerta, né? E o próprio Charles Darwin já explicava muito sobre isso, já falava muito sobre isso, ao passo que ele dizia que a ansiedade é um processo que envolve a memória, ao passo que ele registra aprendizados e sentimentos adquiridos nestes aprendizados, de maneira que nós criamos ali uma memória que é evocada em situações parecidas com as quais nós vivemos no passado. Então, o que Charles Darwin diz com isso, né? Que dentro de uma situação que nós vivemos lá atrás e que evocou, de certa forma, uma mobilização nossa, tanto no que diz respeito a sentimento, quanto no que diz respeito a possibilidade de dano real à nossa sobrevivência, à nossa integridade, a gente cria ali uma marca que fica, né? Fica ali no nosso hipocampo, fica ali guardadinha, e em situações semelhantes àquelas, a gente evoca as mesmas sensações, os mesmos sentimentos, as mesmas reações que as que nós vivemos lá atrás. Tá? Então, tanto Darwin quanto Freud, eles falam justamente na ansiedade a partir do momento, pensando desta forma. Então, a ansiedade ela é uma reação que nosso organismo tem para nos preparar para lutar ou fugir, né? Então, é, de certa forma, uma reação que serve para que nós nos mantenhamos vivos, né? Então, ela vem justamente nesse aspecto. Ela é adaptativa, ela visa a evolução. Por isso que eu acho legal começar falando da origem, para que nós tenhamos a possibilidade de entender que ela não é um assunto novo, né? A ansiedade faz parte do nosso DNA, faz parte do nosso organismo desde um passado longínquo, de um passado remoto, né? E aí, para entrar nesse tema, como a intenção era falar, né? E até peço para que vocês me avisem caso o professor consiga estabelecer contato, mas a ideia é falar da ansiedade justamente desse ponto de vista, do ponto de vista adaptativo, tá? Ou seja, de que maneira a ansiedade serve para que nós tenhamos uma evolução. Ela é muito associada aos transtornos de ansiedade e aí até faz muito sentido, ao passo que a Organização Mundial da Saúde tem hoje dados que mostram que há 490 milhões de pessoas que têm algum transtorno de ansiedade. Tá? Então é um número muito grande. E o Brasil, por incrível que pareça, é o primeiro do ranking. Tá? E aí, obviamente, a ansiedade acaba sendo vista sob essa ótica, né? Mas de que maneira a ansiedade pode nos ajudar? Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. E aí a ideia é que vocês façam perguntas para a gente criar um bate-papo. A ideia é criar é trocar. Tá? Agradeço aqui o feedback do colega que assistiu a palestra da Uninove. Fico bem feliz com o retorno e espero, falando desse assunto tão diferente do que foi abordado lá, espero poder de alguma maneira também acrescentar algo mais aí. Sei que vocês estão dispondo do tempo de vocês e
e sou bem grato a isso. Então a gente entendeu que tanto para o Freud quanto para o Darwin, a ansiedade ela vem como uma forma de nos tirar da inércia, né? É uma reação advinda de um evento que nós já vivemos, que tem justamente esse objetivo, de nos tirar da inércia. Então é um ciclo onde o nosso organismo, né, percebe um risco e diante desse risco toma uma medida para retomar o padrão de homeostase, para retomar a normalidade. E aí a reação física dela é muito semelhante à reação do estresse, inclusive, até do ponto de vista hormonal, né, das reações fisiológicas que o nosso corpo tem. Há uma ativação do eixo HPA, né, do hipotálamo, hipófise adrenal, onde é produzido lá, né, no hipotálamo CRH. Esse CRH ele é secretado na hipófise, que produz lá o ACTH, que lá na suprarrenal gera o cortisol, o famoso hormônio do estresse. Esse cortisol, naturalmente, nos provoca uma série de reações, que aí a gente vai entender aqui se estão em um determinado nível, nos direcionam para uma finalidade, se estão num determinado patamar mais elevado, tendem a nos limitar. E essa é a grande questão aqui. Quando a ansiedade ela serve de trampolim, quando a ansiedade ela serve de fator limitador, né? E aí está a questão, a normalidade versus o patológico. Né? Para entender isso, a gente precisa pensar nos 4 aspectos que precisam ser avaliados quando se pensa em ansiedade. O primeiro deles é a intensidade. Diante de uma situação, todos nós estamos, eu nesse momento estou bastante ansioso, houve essa intercorrência, a gente atrasou um pouquinho, eu não tive tanto tempo de retomar os materiais, de ler artigos, então eu estou um pouco ansioso. Mas qual é a intensidade dessa ansiedade? Ela me permitiu que eu estivesse aqui com vocês hoje? Sim. Então ela, até então, do ponto de vista da intensidade, está no padrão de normalidade. Ao passo que, se eu tivesse cancelado ou se eu tivesse de alguma forma fugido ou limitado a minha interação ao ponto de não me sentir capaz ou de me bloquear, provavelmente as minhas reações fisiológicas seriam tamanhas ao ponto de que essa intensidade estivesse num nível patológico, me limitando. Que é justamente o segundo ponto que tem que ser avaliado. O impacto da sensação advinda da ansiedade na nossa rotina. Né? Ela limita, ela permite, ela te bloqueia, ela faz com que você deixe de desempenhar as suas responsabilidades, as suas tarefas diárias. Né? É aí que a gente começa a pensar do ponto de vista de patologia. Né? De novo o exemplo, estamos aqui. Então, por mais que haja uma ansiedade da minha parte, o impacto não me privou de estar aqui, não me inibiu, foi forte o suficiente ao ponto de me limitar. Né? Então esse é o segundo ponto. A gente viu que a intensidade que nós entendemos, e aí é uma questão de ótica, né? Você enquanto pessoa precisa avaliar, precisa entender e precisa pensar nesse aspecto, né? Quando há uma situação, quais são as reações que você tem? O pescoço esquenta, as mãos tremem, e isso vira uma bola de neve. Quanto mais você percebe essas reações, pior você fica, mais limitado você fica, ou não, você consegue, através dessas reações, dessas sensações, respirar ou controlá-las de alguma forma para diminuir o impacto que isso tem na sua rotina, e aí de certa forma você consegue se preparar para as adversidades e enfrentá-las. Né? Então você tem aí dentro desses 2 primeiros aspectos uma visão do que é normalidade, uma visão do que é patológico. O terceiro aspecto, que também está muito ligado, é a reação diante da sensação da ansiedade. Não é tanto a reação diante do evento. Né? O fato de eu estar aqui não necessariamente traduz a reação que eu tenho diante das sensações de ansiedade. Tá? E aí a gente também liga a questão hormonal. Né? O cortisol, existe um modelo quadrifásico que a psicóloga Marilda Lippe criou e é referência para quem tiver interesse em procurar. Eu posso passar depois algumas referências para vocês.
Mas é um modelo que basicamente desenha as reações do nosso corpo diante do tempo em que nós estamos expostos à ansiedade, ao estresse, que seria justamente o quarto estágio, que é a duração. A diferença da ansiedade e do estresse está basicamente atrelada nisso. A ansiedade tende a durar menos tempo e o estresse tende a durar mais tempo. A ansiedade tende a não ter, na verdade, a ansiedade não tem um objeto definido, ao passo que ela vem de uma resposta mnemônica, né? Ela vem de um processo que você vivenciou lá atrás e aí criou tanto uma memória quanto um aprendizado e um sentimento para aquela situação, que é evocada em momentos presentes. Por isso, inclusive, muitas pessoas dizem, eu me sinto ansioso e muitas vezes não sei o porquê. Eu começo, de repente, a sentir o coração acelerar, a suar, a tremer, mas eu não consigo identificar o que me faz ter essas reações. E tá aí o pulo do gato. Quais foram as memórias, né? Dentro desse processo mnemônico, o que te aconteceu lá atrás, que tem semelhança com o que está acontecendo ou que está por acontecer, e aí que naturalmente entra esse caráter da ansiedade, enquanto uma sensação diante de um objeto não definido, né? Você não consegue nomear, ao passo que o estresse você muitas vezes consegue definir, né? Eu estou estressado por sobrecarga no trabalho, estou estressado porque eu não dormi direito, estou estressado porque eu tenho um prazo para cumprir, e a ansiedade não, você nem sempre sabe, né? É uma sensação de algo que não tem um objeto, né? E aí cabe refletir, cabe pensar nesse processo. Boa noite, Vera, tudo bom? Cabe pensar nesse processo. Tem alguém enviando solicitação para participar? Tá. Alguém está solicitando. Desculpa, gente, estou aprendendo a mexer com o Instagram agora. Bom, e aí você tem dentro desse processo essa questão. Tem alguém participando? Será que é o professor? Só um segundinho, gente. Tô vendo uma pontinha de cabelo. Gente, não sei quem pediu para participar, tá com a câmera para cima. Vou cancelar aqui e continuar. Desculpa. Tá? Então, a ansiedade é isso, né? O medo, uma reação, uma sensação diante de um objeto não definido que evoca um processo mnemônico. E aí, para controlar, né? Como eu pego essa ansiedade, eu vou por essa linha, não vou tanto pela linha do positivo, né? Ainda, porque eu recebi muitas perguntas nesta linha, né? De como controlar, quais são as sensações. Eu vou ler as perguntas depois, mas eu queria falar um pouco sobre esse aspecto antes. Existe uma técnica de enfrentamento que se chama coping. Tá? O coping, ele tem 3 possibilidades de uso, né, de manejo. A primeira delas, que seria o coping cognitivo, é focar o problema, né? Então, diante dessa situação, dessa ansiedade, você não sabe muito bem o que está acontecendo. A primeira questão é entender o problema de forma racional. O que está de fato acontecendo? O que eu posso fazer do ponto de vista prático, né, pragmático. A segunda, que seria o coping emocional, é trabalhar internamente. Então, a primeira eu trabalho externamente, eu trabalho as variáveis do ambiente, o que eu posso fazer para lidar com isso. Então, por exemplo, hoje eu vou falar para vocês sobre ansiedade. Se não é um tema que eu domino, o que seria um coping cognitivo? Ler sobre o assunto, estudar sobre o assunto, né? O que seria um coping emocional? Gerir as minhas emoções, gerir os meus sentimentos, as minhas sensações, para que eu tenha condições de falar com vocês, de lembrar tudo aquilo que eu estudei, né? E aí de manejar tudo o que acontece internamente, né? na minha psique, no meu emocional. E tem uma terceira vertente do coping, que são as relações. O que seria nesse cenário um coping ligado às relações, ligado ao interpessoal? Conversar com pessoas
a esse respeito, falar sobre o assunto, pedir conselhos, pedir referências, conversar com profissionais que conheçam do assunto, tá? E aí, trabalhando esses 3 aspectos, eu já consigo controlar um pouco mais essa ansiedade, controlar um pouco mais essas reações fisiológicas e acabo tendo um resultado muito melhor do que eu teria se eu não tivesse trabalhado essas primeiras questões. Então, passo a passo muito rápido. Primeira coisa, tenta identificar em que situação você vivenciou e o que te traz essa sensação de angústia, o que tem ali daqui em diante, né? Por que você tem esse receio? Por que você está se sentindo assim? Muitas vezes isso não é visível, não é fácil. E aí quando a gente fala do terceiro modelo de coping, que é justamente esse coping do relacionamento, né? Tem a questão da psicoterapia, que é muito importante. Quem puder, faça. É um processo que ajuda muito e que te traz, pensando em inteligência emocional, te traz um desenvolvimento muito grande que te propicia ter autoconhecimento, ter autogestão, né? E aí quando você tem a autogestão, você consegue com mais facilidade não só identificar, mas também manejar todas essas situações. E aí dentro do que você identifica, você consegue perceber qual é o modelo de coping melhor para usar, melhor, que mais vai funcionar, tá? Vou contar um caso para vocês. Não sei nem quanto tempo passou, mas vou contar um caso para vocês de uma pessoa que tinha transtorno de ansiedade num nível bem elevado e que conseguiu, através desse transtorno, se tornar uma das pessoas mais renomadas, mais reconhecidas, e que eu tenho certeza que todo mundo aqui, ou se não todo mundo, 99,9% das pessoas conhecem. Essa pessoa é referência no mundo científico, no mundo acadêmico, viveu há muito tempo atrás, tá? E por que que a gente tem condição, né, credibilidade para falar que ela tinha de fato um transtorno de ansiedade? Ela veio do meio acadêmico, das pesquisas dentro da área de saúde, né, da área das ciências biológicas, e ele, justamente por ter esse contato com as ciências biológicas, ele fazia muitos relatos, ele escrevia muitos bilhetes, e na sua autobiografia ele relatava sintomas, sensações e pensamentos disfuncionais que ele tinha no dia a dia. E essa pessoa, na sua biografia, quando estudada por psiquiatras, por psicólogos, e qualquer um de vocês que tiver interesse pode adquirir a biografia e ter acesso a essas informações, identificava que havia, sim, um transtorno de ansiedade, que é o Charles Darwin. Poxa, a teoria da evolução das espécies, né? Que inclusive foi base do que a gente começou a falar aqui, né? Ele que começou a trazer dentro desse processo de ansiedade. O Freud busca muito no Darwin essa visão de que a ansiedade ela vem com o objetivo de adaptar e de tirar da inércia, né? O Freud traz muito do Darwin isso, porque ele entende que você tem ali um desejo, tem ali uma necessidade, e há uma catexia, aquela energia ela fica presa em determinado momento, em determinado aspecto do seu desejo, do seu id, do seu ego, do superego. E aí, diante de uma ansiedade, esta energia que ficou retida, ela recupera o fluxo, e aí ela te dá vontade, ela tem esse objetivo de te tirar da inércia, de te fazer agir, de te fazer buscar alguma coisa para justamente tirar aquele desconforto. Tá? Então, não só para tudo que a gente tem em ciências biológicas e em saúde hoje, mas também para que o Freud construísse a visão dele de ansiedade, o Darwin foi extremamente importante. E ele, inclusive, relata que este trabalho, né, da teoria da evolução das espécies tomou muito da sanidade, da energia dele, porque a ansiedade, nesse sentido, vinha com o intuito de afastá-lo do julgamento. Então, ele queria fazer um trabalho tão bom e tão cuidadoso e tão detalhado que
de certa forma, diminuísse a possibilidade de questionamento. A gente sabe que a ciência ela segue um processo metodológico, onde as teorias elas são sempre refutadas, são sempre questionadas, mas a ansiedade do Darwin era tamanha que ele se dedicou e se empenhou tanto nisso que o resultado está aí. Estamos há décadas depois das suas publicações e ainda o usando como referência, ainda citando, trazendo ele como um dos principais pensadores e tendo validade até hoje. E olha como a ansiedade serviu nesse aspecto, Ela foi muito positiva nesse sentido. Então, tem ali um lado muito positivo. Acho que a primeira questão que a gente tem que fazer é justamente essa. Como ela interage comigo, como eu também, aí é uma questão dialética, Você não deve ser refém da ansiedade, você precisa também ter uma postura autônoma, você precisa ter uma postura de quem está no comando, O que você também pode fazer diante da sua ansiedade, como ela pode te mobilizar. Eu posso até me citar como exemplo, quem me conhece sabe que eu sou bem preguiçoso, e eu tenho essa tendência, e a ansiedade ela me move demais. Todos os momentos em que eu vejo que há algum perigo, seja na empresa, seja na universidade, seja em algum outro processo no qual eu preciso me mobilizar, e tem muita gente assim, que quando percebe que o calo vai apertar, se mobiliza e aí faz um monte de coisa, produz, é onde eu consigo melhores resultados. E aí não seria muito melhor eu me colocar nessa visão, entender esse processo e de alguma forma trabalhar essa ansiedade para que eu me tornasse produtivo sempre, começar a entender que ela pode servir de uma outra maneira e que ela pode fazer mais parte da minha vida e me ajudar mais. E aí eu estou pensando do ponto de vista do procrastinador. O procrastinador ele tende a viver essa inércia que o Freud dizia, e aí ele só sai dessa inércia quando ele se vê diante de um perigo. E aí, de novo, os nossos antepassados enxergavam esse perigo na figura do tigre, na figura do mastodonte, na figura da fome, na figura da morte iminente. Nós hoje não. Qual é o nosso perigo? Nosso perigo é a demissão, nosso perigo é não entregar uma apresentação no prazo, é não efetuar uma venda, é não chegar no horário no trabalho. Quais são os nossos perigos? E isso diz muito também sobre o que a gente deve ou não levar em consideração, qual é o valor que a gente atribui. E a gente parte para um outro momento, que é a ótica que se dá à nossa vida. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, todos vocês têm momentos, se o assunto não interessasse, vocês não estariam aqui. Então, inevitavelmente, vocês têm dentro de vocês algo que os move, e essa ansiedade de alguma forma os incomoda, imagino. E se ela os incomoda, vocês precisam tentar canalizar isso para que ela, de alguma maneira, sirva de forma positiva para vocês. É a ótica que se dá ao evento. Eu costumo dizer que você tem dois tipos de óculos que você pode usar para enxergar o mundo. Você tem o óculos escuro, que você enxerga as coisas em preto e branco, e aí a gente remete para aquelas pessoas que tendem a enxergar tudo como uma ameaça, tá? E você tem a lente transparente, que faz com que você enxergue as coisas coloridas, e aí você tende a enxergar a mesma situação como um desafio. Então a ansiedade ela também tem esse aspecto, ela também tem um fundo subjetivo, de caráter individual, de caráter de construção de experiências, de como você encara a situação. Você pode, de novo, entender aquilo como uma ameaça, ou você pode entender aquilo como um desafio. E aí, naturalmente, cada um de vocês faz uma reflexão nesse momento e percebe se até hoje você vem enxergando as coisas do ponto de vista negativo, pessimista, tudo é uma ameaça, tudo vai dar errado, aconteceu uma coisa, nossa, é um problema, meu Deus, e aí já absorve naturalmente não só a ansiedade, mas todos os sentimentos advindos dessas dificuldades,
e de um outro lado você pode enxergar aquilo como um desafio. E o desafio, por mais que a princípio ele se mostre prejudicial, ele se mostre perigoso, ele se mostre que há uma possibilidade de dano, o desafio ele ensina, ele capacita, ele traz sabedoria, ele traz força. Então, quando você entende que há a possibilidade de enfrentar suas dificuldades como um desafio, você vai diferente para elas. E parece bobagem, gente, mas só essa chavinha que muda também reflete o nível, né? A gente falou dos 4 itens que dizem se a ansiedade está no patamar normal ou está num patamar patológico. Só o fato de enxergar, mudar essa chavinha, enxergar as coisas de forma colorida, enxergar que não há uma situação não é ameaçadora, ela é desafiadora, já faz com que a intensidade deste sentimento, a intensidade desta reação diminua bastante, bastante, tá? Tô vendo que o pessoal tá conseguindo entrar agora. Ô, Bruna, obrigado, fico feliz. Tá, mas você falando isso parece muito fácil, né? Poxa, é só mudar, e aí amanhã eu vou dormir hoje super empolgado, super motivado, acordo amanhã com o meu chefe dando bronca, com a conta para pagar, com o limite do cartão estourado, e, poxa, não é tão fácil assim. Tem razão, não é tão fácil assim. Mas percebe que a partir em que a chave muda, em que aquilo passa a ser um desafio, você começa a pensar em estratégias para lidar com aquilo também. Quando há uma ameaça, a gente tende a se colocar, e voltando lá para quando eu falei da origem da ansiedade, né, que é justamente uma forma de adaptação, de nos manter vivo, é o processo de luta ou fuga. Quando você entende que é uma ameaça, você tende a fugir, você tende a se vitimizar, você tende a não buscar artifícios para resolver aquilo. Ao passo que quando você vai para o outro lado, você entende como um desafio, você vai acordar amanhã com o limite do cartão estourado, você vai acordar amanhã com o boleto não pago, você vai acordar amanhã com todas as preocupações que você carrega, mas pensando em como resolvê-las. E aí a gente tem exemplos claros. Eu falei do Darwin, mas eu vou falar de exemplos daqui, do nosso dia a dia. Quanta gente, diante dessa pandemia, não tem empreendido, não tem começado a vender. A pessoa começa a vender comida, o outro começa a vender artesanato, o outro começa a oferecer alguma coisa. E, de outro lado, pessoas continuam só reclamando. Então, você tem esse aspecto, né? Quando você pensa, não só na ansiedade, no estresse, né? No medo, em qualquer outra condição humana, na angústia, você tem esse fator. E aí você escolhe, né? Ah, mas eu não consigo escolher. Aí a gente entra num outro ponto, que é a inteligência emocional, né? Para trabalhar a inteligência emocional, você tem 4 pilares. E é uma construção, é quase como uma casa. Eu falei bastante sobre isso na palestra da Uninove, mas não consegui aprofundar. Você tem um primeiro pilar, que é justamente o autoconhecimento. E autoconhecer-se é justamente permitir entrar em contato com essas dificuldades, é permitir entrar em contato com seu lado mais frágil, é admitir que você tem um lado frágil, todo mundo tem, né? E aí quando você consegue entender isso, você consegue gerir os seus sentimentos e você consegue identificar o que fazer para evoluir. E se você quer evoluir também, tem questões nossas que a gente não tem interesse em mexer, quer manter. E tem questões nossas que nós carregamos por tantos anos, que se tornaram padrão, que são muito difíceis de elaborar, são muito difíceis de trabalhar, e a gente tende a protegê-las, a guardá-las na caixinha de Pandora ali e deixá-las ali. Então, o primeiro movimento tem que ser o de autoconhecimento. Quando você descobre quais são suas fraquezas, quais são suas forças, você consegue ir para o segundo estágio, que é a autogestão. E aí, na autogestão, você começa a usar o coping de forma mais efetiva, não só diante de um problema, mas também para evoluir na vida. E aí, quem faz terapia provavelmente já entende, já vivencia isso de forma muito natural, porque o processo terapêutico ele faz isso com a pessoa, ele propicia, né,
no questionamento socrático, naquela de devolver para o paciente, para o cliente, aquilo que ele traz para nós, a gente também faz com que ele externalize a angústia dele. Ao externalizar essa angústia, ele ressignifica. Quando ele ressignifica e recebe de volta, ele consegue justamente esse autoconhecimento que a gente está falando aqui, que parece tão difícil. Então, conversem consigo mesmos, pensem nessas questões e escolham. Eu quero usar o óculos da ameaça ou eu quero usar o óculos do desafio? É a lente preto e branco ou é a lente colorida? E aí a gente sai de um estágio de total desconhecimento para um estágio onde a gente começa a se autogerir. A Karina está até comentando aqui que autoconhecimento é tudo e tem aprendido muito em terapia, e acho que fica aqui um exemplo claro, né? Faz muito sentido. E aí a gente tem um terceiro aspecto da inteligência emocional, e eu estou falando desses aspectos segundo Daniel Goleman, tá? Que é referência, ele criou essa teoria lá em meados de 95, e o Goleman ele é psicólogo e jornalista, professor de Harvard e até pouco tempo foi colunista do New York Times. Então, poxa, tem fundamento tudo isso. E o terceiro pilar, quando você já se conhece, quando você já consegue gerir suas emoções, é a empatia. E por que o terceiro é a empatia? E me arrisco a dizer que hoje empatia não existe. Pelo menos assim, não cabe generalizar, mas é muito pequena a quantidade de pessoas que de fato praticam empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro, não é, eu entendo, é você de fato saber que o outro tem escolhas que podem conflitar com as suas, mas que ele tem uma história de vida, que ele tem uma série de situações que o construíram daquela maneira, que se ele pensa de uma forma extremamente diferente da que você, não é que há um choque, é que ele tem motivo para isso. E aí a gente só consegue evoluir quando a gente aceita essa visão do outro e pensa no porquê aquilo faz sentido para ele. Primeiro, porque dessa maneira eu consigo entender e consigo abrir um diálogo. E segundo, porque eu consigo também absorver coisas que são diferentes da minha realidade. E dentro desse processo que eu já comecei, de autoconhecimento, de autogestão, eu consigo, através do outro, de realidades que eu não convivo, de realidades que eu não tenho tanto contato, repensar minha história, repensar minhas escolhas, repensar os meus objetivos. E aí fica muito mais tranquilo você ir para um estágio final, né, que é o do relacionamento interpessoal, que é de gerir as relações, né, de se colocar dentro de uma relação de uma forma mais eficaz, eficiente. Né? O Danilo, professor, que bom que você está aqui, muito feliz de você estar aqui. Me chama a atenção que para nos conhecermos precisamos do outro. Acho que isso tem muito de Lacan. Perfeito, exatamente, essa questão do espelho, né? Você tem essa projeção, você recebe de volta, e a empatia, quando o Daniel Goleman fala desse aspecto, entra muito nesse sentido. Né? O outro realmente é nosso espelho, Danilo, é isso mesmo. Né? E por que a empatia? Aí entram outras discussões que talvez fujam do tema, se for o caso. Obrigado, professor. Boa noite. Entram outras discussões, mas parte disso, parte dessa dificuldade, de certa forma, advém da tecnologia também. Ao mesmo tempo que ela nos propicia essa troca aqui, ela nos limita muito. Né? Hoje as pessoas, elas adquiriram uma preguiça de ler, elas veem o enunciado da matéria, já criam um juízo de valor, ou seja, elas já criam uma opinião e já trazem todo um sentimento, toda a visão delas naquela opinião e não ampliam, elas não buscam o que de fato está acontecendo, que isso não permite que haja troca. Então não há empatia, porque eu não consigo nem acesso à informação que é contrária à que eu acredito. E aí eu não consigo. Né? De que maneira eu vou, de alguma forma, evoluir se eu não troco? Nós somos seres sociais, Aristóteles dizia isso, a psicologia social, que o professor Danilo é um especialista aqui, fala muito isso, né? A nossa relação, ela é construída de forma ambivalente. Eu construo o meu meio me constrói também. Né? A Monique comentou que gosta bastante. Obrigado, Monique. E aí, eu não sei nem quanto tempo passou, também me falaram, a primeira vez que eu faço uma live de Instagram, me falaram que o tempo aqui é restrito, e aí eu queria ler algumas perguntas que chegaram
Até para a gente criar um espaço de debate. Acho que já falei basicamente tudo que tinha para falar. É um tema interessante, mas quando a gente fala de forma mais superficial, não tem muito o que explorar. Eu vou ler algumas perguntas que chegaram antes e depois eu queria ler algumas perguntas e algumas opiniões de vocês aqui no chat para a gente trocar, né? Não faz sentido eu ficar falando aqui. A ideia é trocar. Ô, Débora, 60? Eu não sei nem que horas eu entrei. Onde eu vejo isso, mulher? O Bruno disse que as pessoas levam as coisas muito na emoção para validar suas ideologias e convicções. Acho que parte disso, Bruno, vem justamente dessa visão, né? Dessa impossibilidade de se abrir. E isso é reforçado pela tecnologia, porque você nem se permite. Eu trabalho com RH poxa, as pessoas procuram emprego e têm preguiça de ler o perfil. Preguiça, não sei se é preguiça, mas assim, elas têm dificuldade em ler o perfil da vaga. Elas querem uma posição, elas querem trabalhar e elas têm preguiça, elas não leem o perfil da vaga, elas não sabem, elas enviam o currículo sem de fato saber para o que elas estão se candidatando. Eu estou usando esse exemplo porque é algo que faz parte, é um dos aspectos mais importantes da nossa vida. A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, a gente passa mais tempo com os colegas de trabalho do que com a nossa família, a gente passa mais tempo desenvolvendo atividades laborais do que desenvolvendo atividades de lazer, atividades sociais, e as pessoas não se atentam ao perfil. E aí quando você passa desse cenário para a tecnologia, para isso que eu falei, de ler o enunciado e não acompanhar toda a notícia, de rebater aquele que tem uma opinião contrária à sua, sem um diálogo, como você falou, Bruno, você simplesmente joga aquilo que você acredita, né, e aí cria-se uma questão que no direito se fala muito, que é o argumentum ad hominem. O que é argumentum ad hominem? Se vocês lembrarem de política, né, dos debates políticos, vocês vão perceber que o nosso debate ele é feito em argumentum ad hominem. O que é isso? Você não discute ideias, você debate com o argumentador, você não desconstrói um pensamento, não desconstrói uma teoria, você não dialoga, você desconstrói o outro, você desconstrói o que está falando. Eu estou aqui tentando desenvolver algo sobre ansiedade com vocês, digamos que houvesse alguém aqui que discorda de mim. Seria muito interessante debater do ponto de vista. Quando eu falei que a visão do Freud e a do Darwin são muito semelhantes, essa pessoa poderia trazer, olha, eu não acho, porque outro autor... Mas o argumento ad hominem é ao contrário. A pessoa começaria a me ofender. E aí a gente vive um cenário onde basicamente as pessoas fazem isso. Elas não constroem, elas não crescem, elas não evoluem, porque elas não se permitem entrar em contato com aquilo que diferencia a imagem que elas têm de mundo. Eu consigo voltar aqui? Consigo. Professor, vou tentar, hein? O neurônio espelho, ele foi visto, né? Ele foi... não sei se as primeiras pesquisas datam desse período ou falam nesse cenário, mas ele foi inicialmente percebido com os macacos quando notava-se que havia um comportamento de um lado da jaula ali, eles acabavam replicando do outro. E aí começaram a analisar essas questões, e aí com ressonância magnética começou a se mapear essa questão e foi percebido que eu vou bocejar aqui, as mesmas sinapses, né, as mesmas conexões nervosas que se ativam no meu cérebro para que eu faça esse bocejo, provavelmente vão se ativar no de vocês e vocês vão bocejar também. Inclusive deu vontade de bocejar agora, perceba essa questão. E aí, se nós partirmos dessa premissa, acredito, tá? Não posso afirmar com embasamento científico, né? Uma visão totalmente de juízo de valor empírica aqui, mas acredito que faça total sentido, ao passo que a gente tende a se regular, até pensando nas relações como sociais, né? Quando você tem ali um contexto que te reforça, que cria uma contingência, né? Você tem ali estímulos que te fazem seguir um determinado padrão, aquilo tende a se perpetuar. Até parte da pesquisa que o Darwin traz para falar de ansiedade, ele traz a ansiedade como uma causa multifatorial. Ela tem um caráter
subjetivo, ela tem um caráter social, ela carrega dentro desse caráter subjetivo e social aquela questão mnemônica, né, do sentimento que se impõe naquele evento passado, na intensidade da sensação, mas ele também diz que há um caráter genético. Ele até explica que muitas das nossas reações são padronizadas. Ele fala em um dos seus textos que quando nós estamos ali sob o estágio de alerta, a nossa sobrancelha tende a subir, a gente tende a ficar com a pupila dilatada e abre um pouco a boca, e que isso foi se perpetuando e é uma reação involuntária de todas as pessoas que estão nesse estado de alerta. E aí ele diz que aquelas pessoas que não desenvolveram esta condição não se adaptaram e pereceram. E aí quando a gente transporta isso para a empatia, de certa maneira a gente pode também fazer essa correlação. Há uma genética que dentro da nossa sociedade foi evoluindo, nós fomos ali enfrentando desafios diferentes, mas sempre trazendo um pouquinho da nossa herança, um pouquinho dos desafios passados. E aí a gente vai adaptando. A sociedade vai mudando, nós vamos construindo novas relações, mas ainda há uma carga ali, quando se fala no inato, né? O inato versus o aprendido, quando se fala no inato, a gente ainda traz um pouco daquela carga inata. E isso está aqui, né? Então, está conosco. E aí tem um lado animal aqui junto conosco. Então, de certa forma, estas mudanças evocam um pouco desse lado mais primitivo. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas, resumindo aqui, sintetizando, para mim faz todo sentido, né? Você tem, dentro dessa multifatoriedade, uma genética, sim, e essa genética, ela vai ganhando novos ares, né? A gente já tem pesquisas que denotam, né, que há uma possibilidade de evolução nesse aspecto, até porque senão o social não teria tamanha importância. A gente tem uma tendência a reproduzir aqueles comportamentos passados, mas o nosso contexto social nos molda também. E aí, quando eu falo de tecnologia, é nesse sentido que eu me exponho. A tecnologia, ela tira um pouco desse caráter, né? Quando a gente fala em perde-se o olho no olho, perde-se esse debate mais amplo, parte por conta disso, né? Quando você tem ali, aqui no próprio Instagram, no Facebook, no LinkedIn, quaisquer que sejam as mídias sociais, quando você rola a barra, surgem milhares de novas informações, você não tem tempo de digerir aquilo, você não tem tempo de ressignificar ou ao menos pensar sobre aquela questão, porque já surgem outras inúmeras na frente. E aí a gente cai no argumento ad hominem, não tem como. Poxa vida, Danilo, te agradeço muito pelo feedback. E vindo de você, professor Danilo, para quem não conhece, é professor também lá na Uninove, e eu tive o prazer de dar as últimas aulas do semestre junto, né? A gente fez uma duplinha aí. Se quiser pegar o violão e entrar aqui, professor, e ele tem uma bagagem absurda em psicologia social e em psicologia da saúde, e é muito bom ter esse feedback de você. Vou ler algumas perguntas aqui enquanto vocês comentam. Fala, André. Eu não vou ler nome e sobrenome, acho que para não expor, né? Como é um assunto que às vezes é ansiedade, às vezes não sei se a pessoa está ali ou não confortável. A Patrícia comentou, né? Ela perguntou aqui como controlar ou combater a ansiedade, sendo que as influências externas nos colocam em posição de estresse contínuo. Aí cabe aquela diferenciação, Patrícia, quando a gente fala lá atrás que a ansiedade ela tende, do ponto de vista da intensidade da duração, ser menor que o estresse, né? O estresse ele tende a permanecer, a perdurar por mais tempo, caiba talvez essa reflexão. E aí dentro dessa reflexão, pesquisa um pouco sobre a Marilda Lippe, né, o modelo quadrifásico, até para identificar em qual dos 4 estágios você se encontra. A gente vê que na fase de alerta,
Há uma descarga muito grande de adrenalina, noradrenalina, e aí a gente está mais dentro daquilo que eu falei até aqui, né, daquela sensação de luta ou fuga, de você ter uma resposta rápida ali para resolver e retomar a homeostase, que é o nosso padrão de normalidade. A resistência ela já vem como um segundo estágio, você teve aquele movimento inicial de luta e fuga, não conseguiu êxito, e o seu corpo continua a descarregar essas substâncias, e aí você já começa a produzir cortisol, e aí nesse cenário a gente já começa a ter ali alguns problemas de concentração, né? Nossos colegas de trabalho já começam a perceber que a nossa memória já não anda tão boa, é a hora que as pessoas começam a perguntar, você está bem? Tá acontecendo alguma coisa? Então, é a resistência. O nosso corpo ele percebeu que o movimento inicial não foi suficientemente bom para retomar aquele padrão homeostático, né, que é aquele padrão de normalidade, e aí ele intensifica a resposta para ver se agora a coisa vai. Se ela não acontece, a gente entra num terceiro estágio, que é o de quase exaustão. A quase exaustão, o nome já diz, né? O corpo intensificou tanto a resposta diante do estresse que ele já tem dificuldades de manter a carga, né? Ele manter o cortisol, de manter a adrenalina, noradrenalina, e aí ele começa a oscilar. Então você tem picos de produção e você tem quedas. Aqui já começam a surgir algumas doenças psicossomáticas. Você já começa, quem tem psoríase, já começa a aparecer, né, com cotovelo, nas extremidades. Quem tem alergias já começa a desencadear essas reações alérgicas. Porque já há ali uma informação, já há ali, por parte do organismo, uma primeira resposta de que aquilo não está funcionando, de que ele já não está aguentando brigar com aquela situação. E aí, se você ainda assim não consegue, você entra na exaustão. E aí, exaustão, como o nome já diz, o corpo de fato já não tem mais forças para lidar com aquelas situações, com aquelas reações, e você, neste estágio, já começa a acumular tecido adiposo, você já começa a ter doenças mais graves. Então, quem tem ali tendência a ter lúpus, desenvolve lúpus, retocolite ulcerativa, você já começa a ter outras patologias né, de nível mais delicado. Em algumas delas você acaba tendo a necessidade de tratar pelo resto da vida. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, dá para perceber que eu sou bem prolixo, mas respondendo a sua pergunta, talvez a questão aí não seja ansiedade, talvez seja estresse, né? E aí cabe a você identificar em qual, né, desses cenários você se encontra, e aí volta para o coping que eu falei lá atrás, né? O coping pode inicialmente te ajudar bastante, né, dentro das situações que te geram estresse. Pensa de forma racional o que você pode fazer para lidar com ele, pensa de forma emocional que internamente você consegue em termos de recurso para lidar com as emoções, com os sentimentos que te afloram, e do ponto de vista de relações, com quem você pode contar, né? A gente fala em descompressão, né? Com quem você pode desabafar, e aí me cabe aqui fazer a propaganda, né? Temos aqui eu, psicólogo, tem o André, psicólogo aqui no grupo, a Priscila, o professor Danilo, né? E aí a psicoterapia ajuda demais, porque justamente ela te dá ela te põe nos trilhos, né? Ela te coloca ali dentro de um caminho, e dentro desse questionamento socrático que eu comentei, ela faz você ressignificar e criar, inclusive, outras hipóteses, outras formas de enfrentar esse problema, né? Ela tira o óculos preto e branco da ameaça e coloca o óculos colorido do desafio, tá? Então, acho que eu respondi a sua pergunta. A Karina comentou aqui que por conta da ansiedade desenvolveu pressão alta, né? Então, dentro desse ciclo, Karina, acredito que você tenha estado em estresse durante um período longo e em intensidade elevada. E aí, de fato, acontece. A Evelyn perguntou aqui, que na verdade ela fez um comentário que ela perdeu uma oportunidade profissional porque ela estava agitada demais para ir atrás. Isso acontece demais, gente. Em RH, a luta aqui, né, de RH, em RH eu vejo bastante, acho que a Lu também, o quanto as pessoas
se prejudicam neste sentido, né? Elas, há, de certa forma, no contexto entrevistado-entrevistador, implícita a questão do julgador, né? Você, selecionador, você julga o candidato. E isso por si só causa ansiedade, é natural, você sabe que está ali sendo avaliado. E aí a gente volta para a questão de como intermediar isso, né? E tem muita gente que tem um currículo maravilhoso e com certeza tem muitas competências, mas que na hora não consegue se expressar, ou dentro de uma dinâmica de grupo não consegue interagir, não consegue se mostrar, e aí a ansiedade de fato interfere muito. E a gente volta para o coping de novo, né? Chega um pouco antes, aí está aí o coping racional, né? A questão do ambiente, pesquisa sobre a empresa, pesquisa sobre a vaga, lê o perfil da vaga. Emocional, respira, técnicas de respiração, meditação durante o momento ali, né? Você está ali na sala de espera, tenta controlar aquela sensação, né? E aí de relação, tenta puxar papo com a recepcionista. Então percebam que o coping ele é útil em todos os momentos da nossa vida. A Monique perguntou se é possível curar a ansiedade com métodos alternativos, esporte, meditação. Aí, nesse sentido, Monique, você está partindo do pressuposto que a ansiedade ela é uma patologia, e nem sempre ela é. A gente falou, inclusive, sobre as diferenças de uma ansiedade normal, e a gente vive, comentei com vocês, por conta do atraso, por conta das intercorrências, eu entrei aqui muito ansioso. Mas dentro de uma normalidade, estamos aqui, a gente está desenvolvendo, a coisa está acontecendo de alguma forma. E há uma ansiedade patológica. Havendo uma ansiedade patológica, você tem que primeiro identificar. Quando se fala em transtorno de ansiedade, né, o CID-10, ele entende que há uma categoria de transtorno de ansiedade. Então, dentro dela, você tem uma série de hipóteses, uma série de possibilidades. E cada uma delas tem um prognóstico, cada uma delas tem um tratamento específico, né? Meditação, esporte auxiliam, tá? Me arrisco a dizer que não curam, não tratam, auxiliam, né? O esporte libera endorfina, a endorfina tem ali dentro do organismo uma reação de feedback que tende a diminuir um pouco, né? Diminui um pouco essa questão do cortisol, mas ela sozinha, a situação continua ali. Você está aparando os galhos da árvore, mas a raiz continua ali. Então você não resolve o problema, você controla ele, né? A meditação é a mesma coisa, né? São úteis, ajudam, né? Mas não curam, não tratam. Então, sugere-se, inclusive, dentro da própria literatura, que nestes casos em que há, de fato, uma patologia diagnosticada, que você tenha um acompanhamento com psiquiatra e psicólogo, justamente para que você tenha tanto a raiz quanto os galhos sendo aparados, tá? O André aqui me deu uma força aqui, o André parceirão, amigão da universidade, também professor, disse que os métodos alternativos são estratégias de autorregulação, né? Exatamente nesse sentido, você cria uma manutenção, né? Então, são úteis, né? Mas, de novo, eles aparam os galhos, não trabalham com a raiz. Então, o ideal nesse sentido é você buscar tanto o psiquiatra quanto o psicólogo. O psiquiatra ele vai trabalhar na questão orgânica, ele vai regular, né? Quando a gente falou lá atrás dos hormônios, quando a gente falou de tudo isso que interfere, fica claro que há um aspecto orgânico aí, que não adianta você só ir na psicoterapia também, porque muitas vezes os seus níveis hormonais estarão desregulados ao ponto que a terapia, em dado momento, cria uma limitação. Então, o psiquiatra, ele regula, e isso através da medicação, inclusive por isso há tanta mudança de dose, há tanto ajuste de dose, e aí a gente entra na questão do efeito de tolerância versus né, o efeito né, a tolerância, cada vez mais seu organismo, seus receptores criam mais receptores no seu cérebro para aquela substância, então ele precisa aumentar a dose, ou dependendo de como você está, ele abaixa a dose, então você tem essa necessidade. E do outro lado, a psicoterapia ela vai justamente aproveitar esse momento em que você está hormonalmente, fisiologicamente, organicamente controlado, homeostático, digamos assim, para
fornecer novas estratégias, novas visões, novas maneiras de agir diante das situações que te provocam estresse, que te provocam ansiedade, angústia, né? E aí você consegue nessa casada, nessa duplinha aí, muito sucesso. Deixa eu ver, tem mais de pergunta aqui. Ó, a Karina, inclusive, comentou que faz acompanhamento tanto com medicação quanto psicoterapia e ajuda muito. É isso que eu acabei de comentar. É muito importante, tá? A gente tem que ter essa clareza de que inclusive quebrar um paradigma, né? Cria-se muito esse estigma de que psicólogo, psiquiatra é para doido. Gente, isso não faz sentido, não faz sentido, né? Já estamos num outro momento e todo mundo deveria, em dado momento da vida, buscar essas ajudas, porque fazem muito sentido, são muito importantes, né? Só ver a forma com que nós vivemos hoje, né? Não estou nem falando de pandemia, de isolamento social, tá? Estou falando pré-pandemia. A forma com que as relações se dão, o nosso nível de tolerância à frustração, né? A forma com que o avanço, né? A maneira com que o ser humano está se edificando, está se solidificando, a gente precisa muito rever os nossos conceitos, né? Falando de novo da inteligência artificial, a gente precisa chegar no ponto da empatia, pelo menos, para começar a entender e aceitar o outro como ele é. Não quer dizer que eu vou concordar, mas eu respeito, né? A Karina até comentou que resistiu muito, então quanta gente sofre por anos, por décadas, por esse receio, né? Cria-se esse estigma, cria esse rótulo, e aí a gente fica ali guardando, sofrendo. Poxa, não tem, né? Estamos aqui para isso. A gente falou muito, né, Karina, enquanto não sei se é aluna, mas a gente falou muito sobre o papel social da psicologia, nossa identidade. Nós servimos a uma demanda, a uma necessidade social, né? Dentro da nossa sociedade, há um adoecimento emocional, há um adoecimento psíquico. E a psicologia é uma ciência que segue metodologia, que segue uma série de preceitos, que é fidedigna, é confiável, para atender esta demanda. Então, a questão é até bem simples, né? Por que sofrer, por que guardar, por que me manter dessa forma, se há uma categoria de profissionais, um grupo de profissionais que pesquisa constantemente, que desenvolve aparato científico, que desenvolve ferramentas, instrumentos para me ajudar, né? E aí estamos aqui justamente discutindo isso, né? Faz muito sentido quando a gente enxerga o papel social da profissão. Onde eu parei aqui? Eu não anotei quem foi, mas perguntaram por que da angústia sem motivos, em picos de ansiedade. Aí a gente retoma aquela questão inicial, né? A ansiedade enquanto um processo mnemônico. Ela carrega experiências vividas, e dentro dessas experiências você tem tanto memórias quanto sentimentos. E aí dentro de tudo isso que foi salvo no seu HD ali, que ficou guardadinho ali na memória, você tem uma reação distinta. Se fala até quando se traz o transtorno de estresse pós-traumático, a gente retoma justamente essa questão de forma muito superficial. Você passa por uma situação que mobiliza tamanha carga emocional que aquilo, de certa forma, fica marcado em situações semelhantes. Então, o exemplo clássico, né? Fui assaltado por dois motoqueiros. Um motoqueiro e um carona. Toda vez, e no assalto houve violência ali, então toda vez que passa próximo de mim uma moto, que eu escuto o barulho de uma moto, eu já tenho aquela palpitação, aquela sensação de que eu vou morrer, sudorese, justamente por isso, né? Criou-se ali uma memória e aquilo surge para te alertar de um perigo, né? Quando a gente pensa na ansiedade enquanto ferramenta de adaptação, ela surge para te informar que há um perigo, que você já vivenciou uma situação e que, poxa, é legal você não ficar aqui, corre. Então, de novo, a gente volta
para o coping, para o processo terapêutico. O André comentou aqui sobre o compromisso da psicologia. Acho que acabou o tempo, não sei o que aconteceu na outra. O pessoal tá voltando bem devagar. Ô Mari, quanto tempo? Saudades de você, mulher. Bom, o pessoal tá voltando. Eu não sei o que aconteceu, gente. É a primeira vez que eu mexo com o Instagram, não sei se o tempo acabou. Né? Eu tinha pesquisado antes, haviam dito que o tempo, que eles avisavam, mas não sei. Eu vou terminar as perguntas então aqui pra gente encerrar, né? Até pra não tomar mais tempo de vocês. Mari, depois eu quero falar contigo. Me passa seu zap, mulher. Oh, com certeza. Vamos lá, Thaís. Deixa eu anotar aqui. Pressão no trabalho e ansiedade. Então já temos sugestão de live para a semana que vem. Já que a gente na quarentena não está fazendo nada, a gente fica fazendo live. Eu vou só finalizar as questões aqui. Se o pessoal quiser conversar um pouco mais, acho que é 1 hora de tempo, né? A gente tem mais 1 hora aqui para resolver. E me chama mesmo, Mari, me manda inbox ou alguma mensagem aí, eu passo meu número, a gente vai conversando. Mari, para quem não conhece, foi referência na minha carreira. Graças a Deus eu hoje tenho essa vivência de RH, essa experiência de RH por conta da dona Mari. Ô Levi, tudo bom, cara? Levi é outro brother aí, outro excelente psicólogo. Bom, gente, mais uma pergunta aqui. Por que muitas vezes picos de ansiedade acompanham angústia, mesmo sem motivo aparente, né? Acho que a gente chegou a falar um pouco sobre isso também, quando a gente trouxe, né, no finzinho, não sei se a resposta cortou lá, mas quando a gente estava falando justamente da ansiedade enquanto um processo que é mnemônico também, né? Ele traz ali, até estou sendo um pouco prolixo, né? Ele traz eventos anteriores, aí falei da questão do transtorno de estresse pós-traumático, então acho que de alguma forma a gente já respondeu essa pergunta. Tá? Se quem fez a pergunta tiver aqui e sentiu que ainda não, pode me mandar mensagem, depois a gente conversa. Aqui uma pergunta da Isa, que eu não sei se tá aqui. Nossa, o Everton. Nossa, cara. Tudo bom, Everton? São Luís, São Luís. A Isa perguntou se... Ela falou que a ansiedade faz com que ela procrastine, né? E que se torne medrosa em algumas situações. Né, se há algo a falar sobre isso. E aí a gente volta de novo lá para a questão da intensidade. Né? Quando a gente falou sobre ansiedade normal e ansiedade patológica, talvez caiba uma avaliação aí. Se você quiser conversar depois, a gente pode falar sobre isso. Mas pensa naqueles 4 aspectos que eu comentei. Né? A intensidade, né? Então, se ela te paralisa, pelo que eu entendo aqui, né? Ao passo que ela te faz procrastinar e que ela te gera um medo aqui, né? Eu precisaria entender o que é medo para você, mas... associando medo e procrastinação, e subentendo que seja uma paralisação, né? Você, naquela questão do luta ou fuga, trava. E aí, dessa forma, a gente começa a pensar, então, que haja nesse aspecto uma ansiedade com intensidade elevada, aí a gente precisa entender a duração, né? O impacto na sua vida ficou claro, então você acaba procrastinando, deixando de cumprir com as suas responsabilidades, então há um desenho, um prognóstico aí,
de que haja uma ansiedade além da conta. E a gente precisa de mais detalhes para saber se é de fato algo que demande uma atenção ou não, né? Mas a princípio precisaria investigar com mais calma. Se quiser me chamar depois, fica à vontade. E pensa no coping também, acho que é um bom começo, né? A última pergunta, e aí se alguém quiser comentar alguma coisa a gente fecha aqui, se não, como eu já estourei, eu só agradeço vocês aí, a gente vai embora. A ansiedade me gera compulsões em momentos de dificuldade na vida, como ingestão de alimentos em excesso ou gastos excessivos. Por quê? Aí o André falou muito bem sobre isso. Ô Isa, depois fala comigo se quiser, tá? Não se preocupa não, pode me chamar, você tem meu zap, a gente pode conversar. O André falou muito bem sobre isso aqui nos comentários, né? Quando ele falou lá sobre... quando a gente falou sobre meditação, sobre esportes, né? Isso de certa forma é uma canalização, é uma sublimação, só que neste caso não é benéfica, né? Ela te traz mais prejuízo ainda. O esporte é excelente, a meditação é excelente, e tá aqui o Jean, educador físico dos bons, tenho acompanhado ele para confirmar tudo que eu estou falando. Só que quando você cai numa compulsão, né, que é o que denota aqui, o que você está fazendo? Diante dessa sensação, da ansiedade, a resposta que você busca é de alívio imediato através da ingestão de alimentos, através dos gastos, e aí você obtém um prazer muito curto, né, e muito superficial. E aí é questão de refletir sobre isso, né? Você tem ali, de novo, naquela árvore, né? Ali não está nem aparando o galho, você está aparando as folhas. E aí você compra uma coisa ou ingere algum alimento, se sente bem por um momento muito curto, mas não trabalhou de fato a situação que gera a ansiedade, a situação que gera o estresse. E aí o ideal seria você procurar refletir sobre isso, e aí havendo uma dificuldade maior, você ir para a terapia, ou ir para um processo mais direcionado. Acabaram as perguntas, gente. Tinha um monte de mensagem lá no outro, mas eu não consigo acessar, então não sei. Acho que é isso. Desculpem o atraso. Espero de alguma forma ter iniciado aqui de uma maneira positiva. Fiquei bem feliz com a repercussão, com os amigos que apareceram aqui. Gente de bastante tempo, Mari, Jean, né? Tem bastante gente que faz tempo que eu não vejo, a Cris, Levi, tem a Júlia, nota 10 até divulgou lá no grupo da faculdade. A patroa tá aqui, Bruna, Sofia deve estar dormindo, pelo que eu imagino. Minha irmã mandou mensagem aqui, então eu agradeço demais, gente. Peço desculpas pelo atraso, peço desculpas por não ter feito esse bate-bola. Queria muito falar com o professor, ele é uma referência, um mestre, tenho ele como alguém de extrema relevância, alguém que eu sigo, alguém que eu admiro muito. Deve ter havido algum problema técnico lá, mas como eu já tinha avisado, já tinha feito todo esse anúncio aqui, e achei legal começar mesmo que atrasado. Então agradeço muito vocês, gente, espero de alguma forma ter contribuído, né, de alguma maneira na vida de vocês. E é isso. Agradeço o feedback de todos e a gente se vê numa próxima, aí, se vocês sentirem necessidade. Valeu, gente. Agora eu vou tentar encerrar isso aqui. Vou ter que aprender. Faço sim, Bruna. Depois, se você quiser passar alguns temas, aí, algumas sugestões, a gente elabora e deixa acontecer. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Foi bem legal ver que tenho tantos amigos aí que compartilham e validam o meu trabalho.